assim. A galera... Eu gostei, original. Mas eu assisto as aulas direto. Que isso. Agora eu fiquei com vergonha. Eu tava até tranquilo, mas poxa, o mestre tá assistindo as aulas e o cara fica nervoso. E, pessoal, só elogios, viu? Show, só elogios. Obrigado, galera. Magnetismo ali que tu traz o aluno. Às vezes o aluno tá ali, né? De repente tá... A gente sabe que o online, galera, o Estelar tá revolucionando o mercado do online porque ele tem essa pegada. A gente traz professores no estilo do Braz, no estilo dos todos os nossos professores são assim, ó. Eles chamam o aluno. Ei, vem comigo aqui, ó. Ei, bora aqui, ó. Bora. É dinâmico. Galera, as nossas aulas é diferente de qualquer outro que você já viu por aí. É uma aula dinâmica, é uma aula ali que a gente traz o aluno para perto. É online, mas nem parece às vezes nem parece que é online porque do quanto que a gente traz o aluno, né? A gente chama atenção, o aluno acaba interagindo ali. Então assim, pessoal, é diferenciado. Quem conhece, sabe, quem tem acesso à nossa plataforma, quem tem acesso ao nosso curso Estelar sabe como as nossas aulas ali são dinâmicas e objetivas, sem enrolação, Braz. Sem enrolação. A gente chega ali, ó, é isso aqui, ó. Nessa tecla. Beleza? Então, meu irmão... E sem achismo, né, mestre? Desculpa te falar, sem achismo. Ou não. Aqui é estatística, é deitado na prova, são os dados na mão. Não é aquela questão de... Infelizmente, eu vejo muito curso aí que pega aula genérica, pega aula de outros vestibulares, né? Que cai em outro... Que não, aquilo ali não serve para o EMA. Lista nada a ver, questões nada a ver. E coloca no seu material. Cara, exatamente. Aqui não. Tudo é direcionado. É direcionado. Exatamente. Se não for... Cara... É por isso que a gente aprova tanto, é por isso que todo ano nós somos recorde em aprovações nesse vestibular. Lista aí é só da Estelar. E esse ano, mais uma vez, seremos o curso que mais irá aprovar nesse vestibular. Então agora, vamos pra aula, né, meu irmão? Bora se embora. Tá comigo não. Rapaz, depois de uma introdução dessa, tu é doido, homem. Que responsa, hein? Galera, o mestre já falou aí pra vocês a questão da prova. Eu começaria, antes de começar a destruir questions de física, só tecer um comentário sobre a importância de você dominar a sua prova, tá? Eu vou fazer essa questão de física. Não, mas esse conteúdo é recorrente? Esse conteúdo, como é que ele cai? Então a gente tá aqui hoje, nesse dia, eu com a minha galera aqui, a equipe top aqui do Estelar, só vai ter professor top hoje, pô. Para de heresia aí, é só monstro aí te dando a prova praticamente na tua mão. Então o que acontece? A gente vai bater muito nessa tecla. Eu trouxe aqui, o meu material tá baseado em quê? Pra não falar que aqui é bola de cristal, não. Achismo, aqui é deitado na estatística. Eu trouxe o top 3 hoje. Quero só o top 3, pô. Tá. Qual é a ideia? Mecânica, eletricidade, aí. Esse top 3, o terceiro lugar, eu vou confessar, tem uma tretinha para esse terceiro lugar. Como é que é? Você tem uma treta. Por quê? Se tu pegar a análise das provas desde 2010 até hoje, ou seja, todas as provas aí, eu analisei mais de 60 e poucas questões, 66 se eu não me engano agora, tu percebe o seguinte, que no terceiro lugar, tomando todas as questões da UEMA de física, termologia fica em terceiro lugar, papai. Mas, porém, e o mestre até comentou sobre isso, se tu pegar etapa única pra cá, uma heregezinha entrou no lugar por causa de uma questão de diferença. Chuta quem? Física moderna. Então, antes que tu jogue uma carteira em mim, pra ver, eu vou logo me explicar. Eu baseei a minha lista no top 3 geral. Calma, respira, eu disse calma. Então, eu coloquei no terceiro aqui termologia. Eu não trouxe física moderna, mas... eu não sei nem se eu posso falar, né? Eles vão me corrigir aqui. Eu sinto que vai ter mais lives aí, né? Estão dizendo assim aqui, ó. Sim, então te acalma, respira. Poxa, na próxima Braz vai trazer física moderna. Entendeu? Tu pegou a visão? Hoje eu topei só aí nos top 3. A gente vai começar por mecânica, depois passar em eletricidade e vamos finalizar aí a nossa lista de termologia. Professor, vai-se embora. Beleza. Meus amorecos, primeira question. Olha ela aí, ó. Cinemática, mecânica, mais de 8 questões já caíram aí na UEMA sobre isso daí, então é um assunto queridinho, inclusive, presta atenção, isso que eu falei, eu não tô só para resolver questão, tem no YouTube a resolução de questão, aqui é mais do que isso, sempre questão de um ano pro outro, você sabe do que eu tô falando, que você tá estudando específico para UEMA. Só que, olha que engraçado, na estatística aqui, nas análises do Braz, adivinha que assunto caiu 2 vezes em sequência?
Então, será se a UEMA gosta de cinemática? Se ela não é de repetir conteúdo. E caiu lá a questão da Marta batendo lá o lançamento oblíquo e depois cai da Fórmula 1 Ayrton Senna. Então, duas questões de cinemática sequência. Então, é importante. Já anota aí no teu bloquinho. E professor, eu duvido. Beleza. Primeira question, vamos lá. Lendo como adultos, né? E eu queria dar aula. Não, depois a gente dá aula. Depois que tu passar, a gente aprende a aula. Beleza? Vamos aqui só passar. Vamos lá. Lendo aqui, caçando a pergunta. Tá aqui, ó. O tempo decorrido em segundos, muito importante, unidade, entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador, parado no alto do penhasco, ouviu o barulho do impacto do jovem na água, é aproximadamente... Te liga, viu? Questões de física que trazem isso no comando, aproximadamente, já liga o alerta. Ou você vai aproximar raízes quadradas não exatas, ou você vai ter que usar aproximações de π, ou você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que usar arredondamento para fazer a question. Então já fica ligado aí, tá bom? Então ele quer saber o tempo. Olha aqui, ó. Primeiro passo, lá vou eu. 1, 2, 3, já fui. Primeiro passo, ele quer o tempo. Mas ele quer o tempo de quê, professor? Ele quer o tempo entre o instante que um jovem inicia uma queda e aquele que um espectador parado no alto do penhasco ouve o barulho do impacto. Então, peraí. Então ele vai cair, ele gasta um tempo para cair. Depois o som dele tocando, caindo na água, colidindo com a água, vai levar um tempo para o quê? Muito bem, não grite. Vai levar um tempo para subir. Sim ou não? Sim, professor. Então, esse tempo que ele quer é o tempo de queda mais o tempo de subida. Meu Deus, acho que eu tô entendendo. Nem começou ainda, vou te acalmar, tem muita coisa, tá doido. Beleza, então eu já entendi pelo comando, técnicas de resolução de questão, que eu quero o tempo de queda mais o tempo de subida. Agora eu vou ler para entender o que tá acontecendo. Vou ler aí, vamos lá. Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Aqui eu perdi meu tempo, né? A gente leu, eu li como, né? Perdeu o tempo aqui. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso. Então, velocidade inicial igual a quanto? Muito bem, não grite. Igual a 0. De uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. Aí eu vou e faço um desenho aqui raladinho só pra gente entender o que tá acontecendo. Vamos lá. É como se fosse isso aqui, ó. Velocidade inicial igual a 0. Caiu de uma altura de 45 metros. Não me diga. Pois é. E aí o que acontece? Ele gastou um tempo para cair e um tempo para o som ir até ele. E ele quer saber exatamente esse tempo. Vamos lá. Por que eu trouxe essa questão? Porque eu consigo matar 2 coelhos com uma cajadada só. É mesmo. Eu consigo matar movimento retilíneo uniforme, ou seja, MRU, velocidade constante, por causa do som. O som vai se propagar com velocidade constante da água até a pessoa. E consigo matar também movimentos verticais, que a UEMA gosta também. A UEMA adora movimentos verticais, que é a queda livre. Então, em uma questão, 2 conteúdos. Bora lá. O que eu vou pensar aqui? O tempo de queda é muito fácil, porque, professor, eu vou usar a torre de Selig, vou voar teu, não sei o quê. Ei, rapaz, para com isso, porque são os melhores, porque negócio, deixa teu concorrente se urinar todinho, suar, para descobrir qual é a forma que ele vai usar. Você vai usar a linda. O quê, professor? Você vai usar a linda. Lembra que eu falei? Quando a velocidade inicial ou final de uma queda ou um lançamento vertical para cima é igual a 0 e a aceleração da gravidade é 10, ele manda usar 10, você pode usar a linda. E professor, quem é a linda? Toma aqui na tua cara, nunca mais esqueça. H é igual a 5 vezes T ao quadrado. Pronto, leva isso no teu coração. A linda literalmente salva vidas. Então vamos lá. Usando a linda para queda, vou ter 5 vezes. Quanto é que é o tempo de queda? É o que eu quero, né, professor? Exatamente. Mas eu sei a altura, né? Com essa borracha aqui. Gigante. Que ignorância. Vamos lá, ó. Eu sei a altura, né? Exatamente. Eu quero o tempo, professor. Pronto. Então, tempo ao quadrado. A altura é quanto? 45 metros. Aí aqui, simplifica até a morte, né? Por 5 dá 1, por 5 dá 9. Aí a continha tem que estar em dia. Então, fica T ao quadrado é igual a 9. E aqui é muito fácil, que a gente sabe que é T igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Esse é o herege. Mais ou menos, né? Mas a gente, tempo negativo, aí tu tá de sacanagem, né? Então é só o positivo. Raiz quadrada de 9, 3 segundos. Aqui, se o aluno tá muito massa, assim, de fundamentos de matemática básica e tal, ele já mata a questão aqui, sem calcular outra parte. Vou te explicar por quê. Então eu já sei que o tempo de queda é de 3
segundos. Mas eu vou até destacar a Linda aqui, tá? Para você entender que esse é o charme dessa questão, por isso eu escolhi ela. Para você conhecer a Linda. Professor, eu posso usar a Linda a qualquer hora? Não, eu falei. Se você tiver um lançamento vertical, que é da livre, lançamento vertical para cima, e a velocidade inicial ou final é igual a 0, e a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, já usa a Linda, vai de boa. E o tempo de subida? Ele me deu aqui, ó, a velocidade do som no ar. Ele fala que é 360 metros por segundo, constante. Velocidade constante, você pode usar o quê? Muito bem, Neogrite. Você pode usar o triangulinho mágico. Deus vê tudo. E como ele quer o tempo, coloca a mão em cima do tempo. O tempo fica como? Muito bem, Neogrite. O tempo fica distância sobre a velocidade. Aí a distância que o som vai percorrer é quanto? 45 metros. A velocidade do som, né, no ar é quanto? 360. E Braz, por que tu disse que só de saber isso aqui eu já mato a questão sem precisar necessariamente calcular isso? É porque tu é adulto, pô. Tu é adulto na matemática. O cara de cima é menor do que o cara de baixo, pô. Matemática básica. Quando isso acontece, eu sei que esse resultado vai dar entre quem? Esse resultado vai estar entre 0 e 1. Não entende merda nenhuma. É tipo assim, ó. Quanto é que é 1 dividido por 2? 0,5, professor. Pois é, ó. Quando o cara de cima é menor do que o cara de baixo, o resultado sempre está entre 0 e 1. E professor, e daí? E daí, pô? Olha as alternativas, não é discursiva não, pô. Aqui, ó. 3,1, 4,3. Tu já sabe que o tempo é 3. Tu vai somar uma coisa entre 0 e 1. Como é que vai dar 4, pô? Como é que vai dar 5? Como é que vai dar 6? Como é que vai dar 7? Chablau. Então só pode ser letra A. É ignorância, pô. Não tô aqui pra negócio de jardim de infância, não. A gente tá aqui adulto. Só gente, ó. Pá. Fera em Gabarita Questions. Deixa eu ver a galera como é que tá aqui. Olha aí, usou sorvete, ó. Pois é, ó. Pode ir, deu 3. Na verdade, tu usou sorvetão, porque sorvete é MRU, né? E tinha aceleração. Para dar 3, você usou aí do MRUV. Essa é a fórmula do sorvete. Sim, 3,1 aproximadamente. Isso, fórmula do sorvete reduzido. Aí, ó, galera é fera, pô, exatamente. Né? Porque a gente não tem como dar aquela aula e explicar de onde vem, né? Então já vai aceitando. Tá comigo ou não? Show! E professor, você não vai terminar não? Eu vou por educação, entendeu? Mas você já sabe que você, muitas vezes, na prova você vai ganhar tempo nem resolvendo a conta toda. É isso que eu quero, esse é meu ponto. Porque não é só fazer a questão, não é. Uma vestibular não é isso. É como fazer. É quem faz mais rápido com eficiência. Você sempre sai na frente. Aqui a gente vai fazer várias simplificações. A gente vai simplificar por 9 em cima e embaixo. Vai ficar o quê? Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 40. Beleza? Por 5 em cima e embaixo, aqui dá 1 e aqui vai dar 8. E aí, provando o meu ponto, aqui vai ficar que o tempo de subida é 1 sobre 8. Tá? Provando o que eu tava te falando, entendeu? Que aí eu vou dizer o seguinte, ó. Dividir por 8, né? Dividir por 2 3 vezes. Então vai dar, como eu já sei a resposta, né? Vai dar aproximadamente 0,1. Toma, pronto. Então o tempo é 3,1 seconds. Delicinha, hein? Delicinha. Aí só pra tu dar valor na vida do Braz, tu pega essa mesma questão e joga no teu YouTube aí, pra tu ver a resolução, entendeu? Um monte de forma, um monte de coisa, sinal, de aba 4. Aqui não te usou. Linda, acabou. Show? Posso pra próxima? Todo mundo? Pode, professor. Beleza. Segunda question. Tô na... Ei, é porrada, papai. É porrada, é uma depois da outra. Claro, se você tiver uma duvidazinha aqui, mas é uma porrada, é porrada. Tem um monte de mestre ainda depois de mim, não vou atrapalhar eles não. Inclusive a gente mandou, não sei se o pessoal avisou que a gente mandou pra vocês uns capacetes aí militares, tá chegando aí, já deve ter chegado, então bota o capacete, que hoje o negócio é tenso. Próxima question, cinemática. Pois é, olha ela aí, né? Já provei meu ponto, né? Porque será que a Emma gosta? Vamos pro comando. Ei, nessa situação, tô aqui, comando. O tamanho mínimo que a pista de pouso precisa ter para que o avião pouse em segurança é próxima de. Então eu quero um tamanho, eu quero uma distância que a pista tem que ter para pousar em segurança. Vamos ler agora a questão para a gente entender o contexto. Para um avião comercial pousar em uma pista, ele inicia o procedimento quando está a aproximadamente 3.000 metros do solo, 9.800 pés, reduzindo sua velocidade até alcançar aproximadamente 180 nós, 348 km por hora. A descida continua com a desaceleração do avião até em torno de 130 nós, 240 km por hora, e 145 nós, 270 km por hora, quando o avião toca o solo. Olha aqui, ó, isso aqui é importante, tá? Quando o avião toca o solo. Analisando muito bem a prova da UEMA, eu vou te confessar uma coisa.
esse tipo de contextualização aqui não é a cara da UEMA. Você sabe por que você colocou, pô, vou sacrificar uma questão, cara, disso, né? Eu vou só te dizer, né? Porque aqui tem muitos distratores. E a UEMA, diferente daquele vestibular famosíssimo que é o Enem, né? Ela não gosta muito de distrator, não é a característica dela. Então eu tô confessando que isso aqui, a UEMA seria mais fácil. Ela não daria esse tanto de... Ela falaria assim, o avião toca ao solo com uma velocidade de 270 km por hora. Ela ia ser mais direta, no dado. É só isso. A observação que eu faria nessa question, tá? Então eu vou cagar de te explicar o que é distrator, por que não é esse, porque a UEMA não tem esse perfil. Ela tá tentando imitar o Enem na contextualização, jogando um texto lá falando de alguma coisa do fenômeno natural, mas tu nem tira dados, é só para contextualizar mesmo, e também ela tá tentando imitar com proporção. Não era uma característica da UEMA, veio agora na etapa única colocar aquelas questões assim, sabendo que a distância dobrou, principalmente em gravitação universal, força magnética, você sabe o que eu tô falando, sabendo que a distância dobrou, e que a massa triplicou, o que vai acontecer com a força? Isso é linguagem de Enem. Então tu percebe que a UEMA tá tendo um caminhozinho aí para imitar o Enem. Isso, e deixa aqui de lado, a prova do INEP, do Enem, é linda de física, só que é uma prova mais qualitativa, questões mais teóricas, questões mais, sabe, eu sou fã, eu confesso, as provas de física do Enem são muito perfeitas, só que a UEMA não, a UEMA é mais quantitativa. Ela quer que tu saiba a fórmula, entender o que está acontecendo e calcular. A UEMA adora isso na parte de física. Então vamos lá, fazendo essa ressalva, eu vou destacar que a velocidade que o cara chega, o avião, né, chega ao solo é de 270 km por hora. Aí eu vou continuar. Deixa eu até fazer isso aqui, ó, para tu entender. Pronto, lá vou eu. Com o intuito de manter o conforto e a segurança dos passageiros, a aeronave deve promover uma desaceleração de módulo máximo de 5 metros por segundo ao quadrado. E a pista de pouso deve ter um comprimento 80% maior que o mínimo necessário. Isso aqui é importante, tá? Vamos entender a situação. Só fazer um desenho tosco aqui só para tu entender. Lá vem o avião. Quando o avião toca o solo, ele tem uma velocidade inicial de 270 km por hora e ele vai frear até parar. Esse é o contexto. Só que a questão, te liga, ligo não, liga assim, falou que não vai ser isso aqui não é essa a resposta não. Ele tem que ter, para estar conforto, né, um comprimento 80% maior que o mínimo necessário. Então aqui, essa distância daqui para cá, ó, seria a distância do mínimo necessário, beleza? Então depois que eu calcular esse mínimo necessário, eu tenho que dar um aumento de quanto? Muito bem no grito, vou ter que dar um aumento de 80% nesse valor, cuidado, tá? Outra coisinha que eu acho que o EMA não faria, o EMA perguntaria a distância mínima, né? Pelo que a gente vê na prova. Ah, professor, esse ano caiu e ele fez isso. Aí, né, o EMA é o EMA, mas do que a gente tem de acervo, ela não colocaria esse 80% pela característica, mas enfim, vamos estudar. Beleza. E professor, como é que eu vou fazer isso aí? É Torricelli, é? Você é sorvetão? Não, eu acho que é... Não, pô, deixa teu concorrente... Olha pra mim. O teu concorrente, olha uma questão dessa, ele já é habituado a trio-ternura. Quem que eu vou usar? V igual VO mais AT? Ou S igual SO? Você é diferente, pô. Você vai usar o quê? As manhas do Brás. Qual é a manha do Brás? Brás é preguiçoso, lembra? Pois é. Então aqui, o que eu vou fazer antes de usar a trio-ternura? Eu vou ou tentar usar a linda, que eu já te expliquei, ou vou tentar usar a quase linda. Quem é a quase linda? A quase linda é essa aqui, ó. D... é igual a A vezes T ao quadrado sobre 2. Eu amo usar isso aqui. Por quê? Porque se eu usar trio-ternura aqui, S igual a SO mais VOT, V igual às fórmulas, eu vou ter que cuidar com o sinal. Como assim? Esse cara tá perdendo velocidade. Aí a merda pra tu errar é lindo. Porque se eu jogar a velocidade positiva, aí eu vou ter que dar o sinal. Perceba que ele não te deu o sinal de aceleração. Aí eu vou ter que jogar o sinal negativo da aceleração. E se tu esquecer, já era. Então, para livrar a gente disso, a quase linda, ela caga para sinal. Ela não leva em consideração o sinal. Então, eu vou logo fazer a conta. Ó. D é igual, que é a distância mínima, tá? Que eu tô calculando aqui. É igual a 5. E professor, negativo. E, pô, te liberta. Lembra que a quase linda, ela caga para sinal? Ah, tá. Então, 5 vezes T ao quadrado sobre 2. Mas cadê o tempo, né? Por isso que você deve estar se coçando aí. Torricelli, né? Porque quando o tempo não é dado, nem é cobrado, Torricelli é usado. Eu te respeito muito, cara. Mas essa live aqui lembra? É nível altíssimo, está tentando sempre dar um passo à frente do nosso concorrente. E professor, como é que eu vou achar esse tempo? Com uma coisa do jardim de infância, The Children. Qual é? Interpretação de aceleração. Agora eu vou dar uma humilhada, mas só com matemática básica. O que uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado quer dizer? Quer dizer que a cada
um segundo que passa no relógio, esse cara perde 5 metros por segundo de velocidade. Guarda isso no teu coração, anota aí. Por quê, Braz? Porque eu sei a velocidade inicial dele e sei que ele vai perder tudo. Mas ele perde como? 5 metros por segundo a cada 1 segundo. Professor, mas ali tem 270 quilômetros por hora. Aí você vai ter que lembrar que quilômetros por hora não conversa com metros por segundo ao quadrado. Então você vai ter que fazer uma transformação. Professor, multiplica, divide para 3,6. Eu não sei não, pô. Faz 12 anos que eu não uso isso aí, entendeu? Mas eu respeito, mas eu não sei não, não me pergunta não. Matei no Google. O que eu lembro é o seguinte, ó, que 10 metros por segundo equivalem a 36 km por hora. Eu lembro que 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora. E aí eu faço uma regra de 3 muito simples. Mas eu respeito, se tu multiplica ou divide por 3,6, respeito total. E quando eu faço isso, eu percebo de uma forma muito tranquila, que eu não vou focar nisso aqui agora, que isso aqui vai dar 75 metros por segundo. Tá? Fazendo minha regra de 3, eu simplifico até a morte, fica ridícula a continha, fica bem fácil mesmo. Eu percebo que é 75 metros por segundo. Isso aqui é só uma dica do Braz, até pintar aqui, ó, pronto. Fica mais fácil porque as questions usam muito múltiplos de 36 e muitos múltiplos de 10. Confia em mim, usa pra caramba. 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30, cai muito. É só ir multiplicando por 1, por 2, por 3, é mais fácil, entendeu? Ah, tá. Sabendo que eu tenho 75 metros por segundo inicialmente e eu tô perdendo 5 metros por segundo a cada 1 segundo, em quanto tempo eu vou perder tudo? Pô, o professor ensinou pra gente uma operação que chama divisão, né? Quando eu faço 10 dividido por 5, dá 2. Isso quer dizer o quê? Que o 5 cabe dentro do 10 duas vezes. Essa é a interpretação de divisão. Então, se eu pegar essa velocidade inicial e dividir pela aceleração, eu vou descobrir quantas vezes a aceleração cabe dentro da velocidade inicial. E sabendo isso, eu sei que cada vez que cabe 5, passou 1 segundo. E se eu fizer de cabeça, ó, 75 dividido por 5, dividir por 5 é multiplicar por 2 e dividir por 10. 75 vezes 2, 150. Divide por 10 como um zero, 15 de cabeça. Claro que eu tive que passar vergonha porque eu estou explicando, mas isso aqui, você pegando esse método, na hora da prova você faz muito rápido. Eu sou professor, eu tenho que sofrer, eu tenho que explicar. Então vamos lá. Aqui fica 5 vezes 15 ao quadrado vai dar 225, né? Aí aqui, ó, pra tu eu acordei cedão pra ver isso aí. Não, pô, tu acordou cedão pra ver a dica, entendeu? Porque essa resolução tem aí, pô, joga Ctrl+C quando eu ver tem no Google. Mas isso aqui não tem no Google, não. O quê? Ele não falou pra ti que é mais próximo, tá bem aqui, ó. É próxima de. O comando falou que a distância é próxima de. Então olha o que eu vou fazer. Eu sou preguiçoso, tu é uma calculadora humana, eu sei. Você é uma calculadora humana, eu te respeito. Eu não vou fazer assim. Como é próxima de, olha o que eu vou fazer. Dica do Braz. Eu vou pegar o 225 e vou aproximar, sabe pra quem? Eu vou aproximar para 224. E professor, por que o senhor não aproximou o 5 para 4? Calma. O 5 é muito menor que o 225. Se eu mexer no cara menor, eu impacto muito no resultado. Professor, entendi não. É tipo assim, ó. Vamos imaginar que você tem uma empresa que trabalha tu e outro cara. Só vocês dois. Se o teu amigo faltar, tu não vai perceber que ele faltou? Claro, só tem vocês dois. Se um faltar, não tem como perceber. Tá, agora tu trabalha numa empresa que é tu e mais 1.000 pessoas. É 1.001 pessoas contigo. Aí uma pessoa dessas 1.000 faltaram. Tu vai prestar atenção? Tu vai perceber? Não. Conhecimento, dia a dia. Então se eu mexer no 225, não vai impactar tanto como eu mexer no 5. Pelo exemplo que eu acabei de dar. Então 224 é fácil porque é par. Então dá para simplificar pelo 2 que está ali embaixo. Entendi. Que vai dar quanto? 112. Vai ficar 5 vezes 112. Beleza? E isso aqui, trazer para cá. Ó. Multiplicar por 5 é multiplicar por 10 e dividir por 2. Vai dar 1.120 dividido por 2 dá quanto? 560 metros. Aproximadamente 560 metros. Essa é a resposta? Não, cuidado. Ser de manso. Eu tenho que dar 80% de aumento nisso aí. Né? Tem que colocar aqui, ó. Eu tenho que multiplicar isso, então, por 1,8. Professor de matemática básica, Savandais, dá um aumento de 80%. É a mesma coisa de multiplicar por 1,8. E isso aí vai dar aproximadamente aí 1.008 metros, tá? Só que olha as questões. As alternativas não estão em metros, estão em quilômetros. Então, mais fácil que isso aqui, só ganhar do Vasco. Isso vai dar aproximadamente 1 quilômetro. Que tá onde? Letra E de elefante.
Aí, a Fran tá aqui, né? A Fran é minha parceira aqui, me ajuda. Eu vou conversar com ela mesmo. Ela nem apareceu, eu vou falar com ela. Fran, os caras me dar valor, eu vou pedir pra eles jogarem essa questão no YouTube. Aí vê lá como é que resolve pra dar valor pro cara. Aí tu vê lá, bando de forma na tua cara, sinal, não sei o quê, pra você começar a dar valor aqui pro curso estelar, que realmente o que o mestre falou é verdade. Aqui a gente não tá de brincadeira com a tua aprovação. A gente quer te aprovar, a gente vai te aprovar. Deixa eu ver aqui o comentário. Tá comigo ou não, Cacá, melhor mesmo, Cacá, obrigado, gente, tamo junto, amo vocês. Como saber se eu vou usar linda ou quase linda? Boa, vamos lá. Você pode usar a quase linda, aí você anota. Quando que eu posso usar a quase linda? Quando a velocidade final ou inicial do meu movimento for igual a zero. Pronto, independente da aceleração. Então, quando que eu vou usar a quase linda? Quando a velocidade final ou inicial do meu movimento for igual a zero. Pode confiar no Braz, pode testar nas tuas questões, tu vai ver. Depois tu vai mandar mensagem: Braz, muito obrigado. Eu vou dizer que nada, tamo junto. Vamos lá. Quando é que eu posso usar a linda? Quando acontece a mesma coisa da quase linda, ou seja, a velocidade final ou inicial ser igual a zero, só que com um detalhe a mais. A aceleração tem que ser especificamente 10 metros por segundo ao quadrado. Que é o que acontece aonde, meu amor? Nos lançamentos verticais. Porque nos lançamentos verticais, nas questões da UEMA, é terra. E a gravidade na terra é quanto? A aceleração? Muito bem. Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Por isso que a gente usa muito a linda em lançamentos verticais. A aula fica disponível depois, letra E, segundo meus cálculos. Aí, suporte. Sim, a aula fica disponível depois, seus heréis. Vamos lá. Letra E, segundo meus cálculos. Muito bem, Gabriel. É isso aí, tamo junto. Ei, professor, vai-se embora. Tranquilo, vamos pra próxima. Next. Éguas. Agora, será se esse movimento aqui a UEMA gosta? Eu já sei o que é isso aqui. Ei, professor, o que é isso aí aqui? Lançamento oblíquo. Quem tá deitado na UEMA sabe. Esse professor sabe o que tá fazendo. Que, pô, lançamento oblíquo não é sacanagem, né? Vamos lá. Deixa eu ir aqui pro comando. Comando, cadê você? Comando. Tá aqui. Calcule a altura máxima do projétil em relação ao solo, sabendo-se que ao deixar o cano da arma, o projétil estava a 1,7 metros do solo. Assunto chato, seu. Assunto chato, Everton, porque tu pode ter encontrado ainda o jeito legal de aprender isso, entendeu? Eu digo muito, mas não, quando começa o lançamento oblíquo, é sempre... Quando a gente começa a conversar, bater papo ali, ó, fila de cinema, ó. Tá, só tapa de qualidade, toque passa. O cara aí, pô, o oblíquo não é tão difícil assim, não é não, pô. Se tu domina MRU e tu domina MRUV, tu vai entender que o oblíquo é o quê? MRU na horizontal e MRUV na vertical. Meu Deus, é só isso, pô. Vamos fazer uma questão aqui pra tu ver. Se tu me... Everton, meu compromisso é depois que eu terminar essa questão, tu dá pelo menos uma chance de dizer, dá pra aprender. Vamos ver se eu consigo aí mudar aí essa ideia. Eita, já comecei a live dando desafio, né? Eita, poxa, vamos lá. Então, eu já sei que eu quero a altura máxima em relação ao solo. Vamos entender o contexto, né? Vamos entender aqui o que tá acontecendo. Lá vai. Galera, me perdoe por causa do tempo. Blá blá blá, blá 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 blá. Perdão, blá blá blá. Suponha que o projétil disparado pela arma do PM tenha uma velocidade inicial de 200 metros por segundo ao sair da arma. Lembrando que aqui ele está te dando o quê? O V0. Como é um lançamento oblíquo, não confunde isso, seu herege. Lançamento oblíquo, por que é oblíquo? Porque a velocidade de lançamento está na direção oblíqua. Vamos lá, direção vertical, direção horizontal, qualquer coisa que esteja entre a vertical e horizontal nós chamamos de oblíquo. Por isso que a gente usa ângulo, porque você pode ter um oblíquo mais inclinado, um oblíquo menos... um oblíquo mais inclinado, menos inclinado, só que ele te dá essa velocidade aqui, ó, essa aqui, ó, inicial. Ah, tá. O que mais? E sob um ângulo de 30 graus com horizontal. Calcule a altura máxima do projétil em relação ao solo, sabendo que eu deixo... de novo comando aqui. Que lindo, né? Então vamos levar essas coisas pro outro lado ali. Vamos levar. Ou senão aqui... eu acho que eu vou levar. Eu vou levar pra cá, porque aqui vai ficar melhor pra fazer o desenho. A pessoa se decide aí. Tá bom, eu vou fazer o desenho aqui. E aí eu levo os cálculos pra lá. Pronto, decidi. Ah, tá. Pensei que não ia ser hoje. Que isso, violência. Pronto. Aqui é o solo, né? Aqui ele fala... Eu sabe o que você tá fazendo aí? É porque ele tá falando de um policial que atirou, pá! Só que aí a bala foi lançada a 1,7 metros do solo. Então aqui eu vou lascar 1,7 metros. Escuta a minha voz bem aqui, ó. É chatão, eu sei, pô. Escuta a minha voz aqui, ó. Cinemática não existe sem esboço.
Anota no teu caderno. Cinema. Ah, professor, mas eu não sei desenhar. Eu sei, pô. Esse desenho ridículo meu aí. Eu botei professor de física aí que eu fico com vergonha, pô. O cara faz até dois desenho lindo, 3D. Eu não sei desenhar também, não. Mas só que tu tem que esboçar a situação. Anota isso aí, é live. Se você tá frustrado em cinemática e você não quer desenhar, não quer fazer o esboço, você que vai continuar frustrado. Tem que desenhar a situação do teu jeito, beleza? Anota isso aí. Parece besta, mas é uma dica importante. Vamos lá. Então, é isso que está acontecendo. Essa velocidade aqui ele me deu, que é a velocidade inicial, que é de 200 metros por segundo. Pronto. E aí o que acontece? Ele quer essa altura aqui, ó. Diga aí, professor, vou dizer, ó. Ele quer essa altura aqui, ó. Ele quer a altura máxima em relação ao solo. É isso que ele quer. Tu é doido. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Dica do Braz. Como a gente não tem muito tempo, aqui é só ouro. Só nata. Vamos lá, ó. Quando tu tiver questões assim que tem desnível, que professor tem desnível, pô? Tipo, tu tá saindo de um lugar, ó, tu tá saindo de uma altura e indo pra outra, o tempo de subida aqui não é igual ao tempo de descida. Fica aí outra dica, anota. Eu vejo alguns colegas se empolgando e falando assim: ah, no lançamento oblíquo o tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida. Vai dar merda, vai dar merda. Não sempre. Só quando ele sai de um nível e volta para o mesmo nível. Ó, não tem desnível entre o ponto de lançamento e o ponto de chegada. Mas quando há desnível, meu irmão, não. O tempo de subida é diferente do tempo de descida. Professor, então o que eu guardo? Tu guarda assim, ó. O tempo que o projétil vai ficar no ar é o tempo de subida mais o tempo de descida. Esse é o conceito correto. Tá comigo ou não? Beleza. Então, quando você tem desnível assim, qual é a dica que o Braz dá pro cara não ficar pensando muito? Tu faz o seguinte, ó. Escuta a minha voz. Pega do nível do desnível e traça uma linha imaginária até tocar lá na outra trajetória. Pronto. Pega o nível do desnível e faz. Eu estou te falando, com a canetinha. Até onde toca na trajetória do lançamento. E professor, você é doido pra que isso aí? Porque tu vai criar uma alturinha mágica aqui que vai matar essa questão, ó. Sem esse bando de fórmula doida aí, só usando as coisas que o Braz está te dizendo. Então aqui vai surgir essa altura que eu vou chamar de Hzinho, verde, ó. Ah, é? É. Ah, tá. Então vamos lá. O que o Braz transformou? O Braz transformou o problema nesse aqui, ó. Então, a minha altura máxima, olha o que eu transformei o problema, é o que ele quer em relação ao solo. Na verdade, vê se tu concorda, é 1,7 mais a alturinha verde. Sim ou não? Ó? Essa altura toda azul é essa altura aqui, esse pedaço, que é quanto? 1,7 mais esse pedaço. Então, eu transformei o problema em altura máxima em relação ao solo para achar aquela alturinha. Por isso que eu traço aquela linha para você enxergar essa alturinha. Ah, então esse problema a gente vai buscar essa alturinha. Exatamente. Então, como é que a gente vai buscar isso aí? Simples, a gente vai usar a linda. Professor, não me provoque. É, porque na altura máxima de lançamento oblíquo, o VY é quanto? 0. Então eu vou pensar na vertical, pô. É um lançamento vertical para cima. Ele vai sair daqui, ó. Deixa eu tentar usar cores diferentes para ficar didático. Ó. Ele vai sair daqui com uma velocidade inicial em Y. Se eu descobrir quanto é que é essa velocidade inicial em Y, eu sei que ele está contra a gravidade na subida. Então ele vai perdendo 10 metros por segundo a cada 1 segundo, porque assim diz a aceleração da gravidade da Terra. Eu vou descobrir o tempo que ele leva para sair daqui e chegar aqui. Descobrir esse tempo eu jogo na linda. H é igual a 5t ao quadrado. Aí eu acho o verdinho, acabou a questão. Beleza? Então essa vai ser a minha estratégia. E professor, eu duvido se eu fazer. Vamos lá, ó. Como é que eu vou encontrar então esse V0Y? Muito fácil. V0Y, aí é vetores. Lembra? Vetores. Tu tem aqui, tu quer essa componente. É sempre quem gerou a componente, no caso a velocidade inicial, vezes a gente faz a análise. Qual é a análise? O ângulo está com a horizontal, 30 graus. Então tu percebe que o V0Y está sem o ângulo. Porque quem está com o ângulo? Quem está com o ângulo é o Vx. Ah, entendi. O Vx que está coçando, que está com o ângulo. Então, como o V0Y está sem o ângulo, a gente vai usar seno. Beleza, então sem o ângulo, seno de 30 graus. Show de bola. Quanto é que é a velocidade inicial? 200 metros por segundo. Seno de 30, 1/2. Então, a minha velocidade em Y inicial é 100 metros por segundo. Aqui está a nossa vitória. Por que aqui está a nossa vitória? Porque agora eu consigo calcular o tempo de subida. É 10. Para poder jogar na linda e achar aquela alturazinha H. Aí acabou a questão. Só somar com 1,7. Como é que eu vou achar o tempo de subida? Interpretação de aceleração. Quando ele sobe, ele está contra a aceleração da gravidade. Então ele está perdendo 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Pô, se eu estou com 100 e quero perder tudo, e eu perco 10 a cada 1 segundo, é só pegar 100 e dividir por 10. Vai dar quantos?
10 segundos. Deixa teu concorrente se urinar. É importante que você jogue essas questões depois onde você quiser aí, pra tu ver a resolução, que tu tem que se preocupar com fórmula, tem que se preocupar com sinal, pra tu dar valor à parada, entendeu? Vamos lá. Agora eu vou usar o quê? Eu vou fazer de verdinho, ó. Eu vou usar a linda, H 5t ao quadrado. Por quê? Porque a velocidade final é 0 e a aceleração é 10. Lindo. Então vamos lá, ó. Vai ficar assim, ó. H é igual a 5 que multiplica 10 ao quadrado. Trazer pra cá. Olha como é fácil, né, galera? Quando tem informação. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 5, 500 metros. Aí aqui já morreu a questão. Por que, professor? Se eu ficar falando isso, é porque, galera, tu tem que ser violentão, pô. Tu quer passar, pô. Tu tem que ser assim, sabe? Diferente, ó. Porque eu vou somar 1,7. Vamos lá. Eu vou jogar aqui o 500 e vou somar 1,7. Tu já achou que é 500. Tu vai somar 1,7. Tu já sabe que não pode dar o quê? Impossível da letra A. Poxa, tu acha que pode dar C, D ou E? Tu tem 500 metros, vai somar 1 metro, 7, não é nem 2. Pô, sacanagem. Só pode ser letra B. Entendeu? Mas claro, por educação a gente vai jogar lá, ó. 500, né? 1,7 mais. Pronto. 501,7 metros. Resposta letra B de heresia. B de... Lembrei do seu Madruga. B de heresia hoje. E aí? Assunto chato, shows, professor, 501,7 é ego e Dolberg. Rapaz, Dolberg tá jogando fácil demais, tu é doido, é? Bom dia, essa é só encontrar a altura máxima e somar com 1,7. Show, o Gabriel também tá chegando. Só se for vertical. Olha aí, então beleza? Posso ir pra próxima? Todo mundo de boa? De boa. Desliga o TikTok, seu herege. Então vamos lá, vamos embora. E galerinha, essa daqui, ó, ela já... A gente vai fazer uns passozinhos a mais, tá? Mas vai dar lindo demais. Já que eu expliquei na outra, aqui eu vou ser um pouquinho mais agressivo. Ele pergunta assim, ó. Se a altura do edifício é 80 metros, qual será o alcance máximo da pedra? Isto é, em que posição horizontal ela atingirá o solo? Aí ele te dá uns dados aqui. Aí o aluno já tá, meu Deus, meu professor jogou 47 milhões de fórmulas sobre alcance. Pois é, né, cara? Só que assim, eu não vou usar isso aí não, entendeu? Eu vou usar o básico, porque assim, eu falo pra vocês, eu sou preguiçoso e eu não gosto de usar o difícil logo, entendeu? Eu vou usar o fácil até não poder mais. Quando eu entender que a questão não dá pra usar o fácil, aí eu liguei o sinal de alerta. Essa questão aqui me forçou a usar o difícil. Aí eu uso. Mas 90% do tempo eu tô usando só as coisas fáceis. É o que eu vou fazer aqui. Quando eu penso em alcance horizontal, falando de lançamento oblíquo, eu já penso nisso aqui, ó. Horizontal, tudo que é horizontal. Tudo que é horizontal do lançamento oblíquo é MRU. Então já sei que eu vou usar o quê? Triângulo mágico. Deus vê tudo. Pô, o alcance é uma distância. Então já sei que o alcance horizontal é Deus vê tudo. Só que a gente chama D de A. E na velocidade, falando de horizontal, qual é a velocidade que a gente usa? Vx ou Vy? Vx. Ah, tá. Para percorrer o alcance todo, é o tempo de subida, o tempo de descida ou o tempo de subida mais o tempo de descida? O tempo de subida mais o tempo de descida, que eu vou chamar de tempo de voo. Pronto, aí gera essa formuleta que eu levo comigo e uso para fazer 90% das questões, cara. Cara, eu não lembro nem qual foi a última vez que eu usei aquele diabão lá, que V ao quadrado vezes seno de 2 terços, não sei o quê. Pois é, mas respeito, tem que saber. Mas eu tô dizendo que eu só vou usar esse negócio, V ao quadrado vezes seno de 2 terços sobre isso, só se for urgente, entende? Eu não vou logo pensando nisso. Quando eu penso em alcance, eu penso no fácil. É Vx vezes o tempo de voo. E é assim que eu vou fazer essa questão. Duvido. Vamos lá. Uma pessoa lança uma pedra do alto de um edifício com velocidade inicial de 60 metros por segundo sobre um ângulo de 30 graus horizontal. Beleza. Tranquilo. Já sabemos a situação. Vamos arregaçar aqui. Eu quero saber o alcance. Eu preciso do Vx e do tempo de voo. Vamos logo pegar o Vx. Eu acho que o Vx aqui é a parte mais fácil dessa questão. Vamos lá. Vx vetores. É quem gerou ele vezes o seno ou cosseno. Quando eu olho para essa situação, eu percebo claramente que quem está com o ângulo é o Vx. Então, quem está com o ângulo é cosseno. Ah, tá. Então, cosseno de 30 graus. A velocidade inicial é quanto? 60 metros por segundo. O cosseno de 30 graus, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, mas ele manda a gente usar aqui, ó, 0,8. Então, vamos usar. 0,8. Aí, que lindo, matemática básica. O 0 mata esse 0, e aí você fica só com 6 vezes 8, que dá quanto?
48 metros por segundo. Esse é o nosso Vx. Show. Já temos o Vx. Aí eu vou lá na minha fórmula e já coloco o quê? 48 metros por segundo. Quem é minha treta agora? Minha treta é achar o tempo de voo. Para achar o tempo de voo, eu preciso descobrir o tempo de subida, que ele leva daqui para cá, mais o tempo de descida. Então eu vou ter que achar subida e descida. E professor? Agora consegui, Fran. Consegui. Pode registrar, ó. Olha o Everton. 3 pontinhos. Dá para entender, próximo. Deu uma chance para o oblíquo, né? Pois é, já começamos bem. Bom, vai dar certo. Professor, caguei, beleza. Vamos achar esse tempo de voo aí. Rapaz, eu vou fazer o seguinte, como eu acabei de aprender com o Braz como calcular aquele tempo de subida, eu já vou para ele, porque o tempo de descida eu ainda vou pensar um pouquinho, mas o tempo de subida eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Eu vou usar aquela linda, né? O que, professor? Eu vou usar a linda. H é igual a 5t ao quadrado. Por quê? Porque a velocidade aqui em y é 0. Eu estou usando, galera, a mesma tática. Não inventa nada, não. Eu estou usando a mesma tática. Aqui é o V0y, entendeu? É assim que a gente se estuda. Eu acabei de ensinar isso, então vamos logo começar do que a gente sabe. Deixa o que tu não sabe por último na questão, entendeu? Eu tô seguro aqui, então vou pra onde eu tô seguro logo. Beleza. Quanto é que é esse V0y? Vamos calcular ali rapidinho aqui, ó. V0y é V0 vezes, se o Vx está com ângulo, o Vy está sem o ângulo. Pronto. V0 é 60, seno de 30 é 1/2. 60 dividido por 2, 30 metros por segundo. Pronto, então V0y é 30 metros por segundo. De cabeça, vai, a gente já testou. Então, se eu estou perdendo 10 subindo, eu estou perdendo 10 a cada um, se eu estou com 30, quanto tempo eu vou levar para perder tudo? Muito bem, ouvido aqui. Tempo de subida é igual a 3 segundos. Meu Deus, você nunca viu isso aí, eu sei, pô. Você vai ver o caderno do teu concorrente fazendo essa questão aqui. É muita foda. E os sinais? Tu é doido. Graças a Deus, professor. Vamos lá. Terceiro passo. Tem que achar agora o tempo de descida, porque o tempo de voo é o tempo de subida. Deixa eu até colocar bem aqui. Professor, você coloca aí. O tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de descida. É isso que a gente tá atrás. Beleza. Explica o tempo de novo, por favor, como encontrar o tempo. Eu penso assim, ó. Essa aceleração tá me dizendo aqui que eu perco 10 metros por segundo. Eu perco 10 metros por segundo a cada 1 segundo que passa. Certo? Essa é a interpretação. Só que tu tá com 30 e quer perder tudo. Vamos lá. Após 1 segundo, tu perdendo 10. Ei, comigo. Após 1 segundo, tu tem 30. Após 1 segundo, tu perdeu 10. Tá com quanto? 30 menos 10, 20. Passou 1 segundo. Registra no contador. Passou mais um segundo, perdi 10, tô com quanto? 10. Passou mais um segundo, perdi 10, tô com quanto? 0. Ou seja, tu levou 1, 2, 3 segundos. Não quer fazer isso aqui? Usa o artifício de matemática básica. Qual é? Divisão. Você pega logo a velocidade, 30, e já divide por quem? Pela aceleração. Porque você vai saber quantas vezes o 10 cabe dentro do 30. E cada vez que cabe um 10 dentro do 30, se passaram 1 segundo. O alcance é Vx vezes o tempo total. Isso, o alcance é Vx. Isso. Deus vê tudo, né? MRU. O alcance é Vx vezes o tempo total, o tempo de voo. Minha mente abriu para esse macete do tempo de subida. Garoto, tamo lá. Depois tu paga um lanche. Depois só explica negócio de vetor, cosseno. Tá, eu vou logo fazer aqui, galera. Rapidinho, ó. Você tem aqui, ó, velocidade inicial. Aí você quer calcular a componente horizontal. Vx, você tem um ângulo θ aqui. E você quer calcular também a componente Vy. Como é que a gente faz isso? Fácil, ó. Vx vai ser igual a quem gerou, V0. Vy vai ser igual a quem gerou, V0. Vezes quem? Aí tu vai analisar. O Vx está com o ângulo, coçando no ângulo, triscando, coçando, tá coçando o ângulo. Tá com o ângulo? Sim. Então, coçando com o ângulo de cosseno. Aí, logicamente, se é o Vx que está coçando, está com o ângulo, o Vy só pode ser o quê? Sem o ângulo. Tá comigo ou não? Foi, tá? Beleza. E professor, vai-se embora. Beleza, tem muita coisa pra fazer, pô. Vamos lá. Aqui tem desnível? Tem desnível. Então faz aquela linha imaginária pra ajudar nós. Beleza, eu sei que aqui tem esse Hzinho, né? E sei que lá de cima até embaixo tem o quê? Esse Hzão. Beleza? Por que eu tô falando isso? Porque o tempo de queda, o tempo de descida é relativo ao Hzão.
O tempo que a bola leva para descer, galera, ela desce essa distância aqui, ó. Tá comigo? Não, ela não vai o Hzinho. Porque quando ela percorreu o Hzinho, a bolinha tá aqui, ó. Ela não chegou no chão. Para ela chegar no chão, ela percorre o azul. Então, para usar a linda para achar esse tempo de descida, eu vou ter que usar a linda pro Hzão. Só que eu não sei quanto é o Hzão. É isso que a gente vai atrás. Ah, tá. Usando o mesmo raciocínio. Hzão não é igual a 80 mais Hzinho? A gente acabou de fazer isso. Então, meu trabalho é achar quem? O Hzinho, porque aí eu acho o Hzão. Como que eu acho o Hzinho? Tô dando minha vida, hein? Hzinho é igual a 5 vezes T ao quadrado. Hzinho é igual a 5 vezes... Quanto é que é o tempo de subida, né? Para chegar lá, a gente calculou. 3. 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45 metros. Então, eu achei o quê? Muito bem. Agora, nesse momento, eu encontrei o Hzão para poder fazer a linda do Hzão e acabou a questão. Vamos lá. 80 mais 45. Ah, tá. Vai dar o quê? 125 metros. Com isso, eu consigo calcular o quê? A linda usando o Hzão, porque eu vou achar o tempo de descida. H é igual a 5. Oh, que burro, dá 0 para ele. Vamos lá, a gente quer aqui, né? É verdade. Então, o Hzão é 125 metros vezes o tempo ao quadrado. Galera, dividir por 5 é multiplicar por 2, dividir por 10. Então, isso aqui vai dar 25, tá? Tô na ignorância, perdão, na ignorância. É só fazer 125 vezes 2, 250. Divide por 10, 25. E aí, raiz quadrada de 25, como a gente não tem tempo negativo, vai dar quanto? 5 segundos. Pronto, achamos o que a gente quis. Jogando lá, eu tenho o quê? Que A é igual a 48 vezes... Quanto é que é o tempo de voo? 3 segundos de subida mais 5 segundos de descida. Então, o alcance é 48 vezes... Opa, fazendo besteira. Vezes 8. 48 vezes 8, você faz aquele negócio, né? 8 vezes 4 dá 320, não é isso? E aí 8 vezes 8, 64. Então você vai ter o quê? 320 mais 64 dá 384 metros. Resposta letra D de DGD. Perceba o seguinte, tá? Eu demorei um pouquinho, né? Muita coisa, muito espaçozinho. Mas presta atenção, de verdade. Qual foi o passo complexo que eu fiz? Não, de verdade. Olha pra... Eu fiz um monte de passinho pequenininho. Mas cadê a complexidade? Cadê o seno de 2θ? Cadê V? Não, eu só fiz o quê, ó? Primeira coisa que eu fiz. Vx. Ridículo. Vetores, básico. Depois eu fiz o quê? Tempo de subida achando a linda. Usei linda. Depois eu fiz o quê? Usei aquela tática da questão anterior. Usei linda também. Depois eu fiz uma soma. Aí depois usei linda de novo. É só uma sequência de lindas, mas muito tranquilo, muito rápido, muito, muito de boa. Beleza? Quem tá aqui? Minha mente abriu. Se o cara me faz entender ondulatório, o lançamento oblíquo é tranquilo. Show, tamo junto. Se for para encontrar só alcance, basta achar o tempo total e logo após multiplicar a velocidade inicial vezes o seno do ângulo e depois jogar na fórmula vezes o tempo. Se for para encontrar alcance. Se for só para encontrar alcance, basta achar o tempo total e logo após multiplicar a velocidade inicial vezes o seno do ângulo e depois jogar na fórmula Vx, tempo total. Eu acho que tu tá tentando compilar o que eu fiz, né? O que eu fiz é o seguinte, para achar alcance é sempre Vx vezes o tempo total. Guarda isso. Como que tu vai encontrar esse tempo total? A gente pode discutir. Como eu vou encontrar esse Vx? Aí não tem discussão. Vetores. Vx é igual a V0 vezes seno ou cosseno do ângulo de lançamento. Agora o tempo total você tem que saber, que é o tempo de subida mais o tempo de descida. Eu achei 4 e dobrei, porque o tempo de subida é igual de... Opa, que crime aqui, cuidado. Eu achei 4 e dobrei, porque o tempo de subida é igual ao de descida. Não, porque aqui há o quê? Desnível. Não tem como garantir isso. O tempo de subida vai ser menor que o de descida. Ó. O tempo de subida deu 3 segundos. O tempo de descida deu 5 segundos. Ó a diferença. Ó. Subida 3, descida 5. Beleza? Fran, e aí? É nóis. Galera, é o seguinte. Caminhamos bem. Sabe por que eu tô feliz? Eu vou falar aqui, ó. Eu jogo a real, ó. A próxima questão a gente entrar em outra parte, né? De mecânica. Seria a parte dinâmica. Ah, isso aí. Não chora não, pô. Eu tô feliz porque eu consegui conversar contigo sobre o tema que a UEMA mais adora. O top 1, mecânica. O que mais cai de mecânica? Cinemática. Repetiu 2 vezes a sequência da prova. Então, tô feliz pra caramba. Mostrei o que mais cai na UEMA nessa parte cinemática. Te dei os bizu. É nóis. Só espero uma coisa. Que você estude, tá? Porque lembra dessa frase. Só Jesus e o estudo salva. Tá comigo, não? Valeu, galerinha. Fala, pessoal.
Eu acompanhei, né? Que aula incrível, viu, professor? Que aula incrível. Professor, fala ali. Usa linda, cara. Lindas são as aulas dos nossos professores. Lindas são essas aulas que eu vi os comentários aqui, os alunos falando, meu Deus, abriu minha mente. Incrível, que aula incrível. Pessoal, é só o começo. Porque vocês aguardem que nós teremos muito... Quando eu falo para vocês que nós temos os melhores, eu não tô exagerando não, galera. Os melhores do Brasil estão aqui no Estelar. E se você quiser, né, ter acesso a essas aulas com os melhores professores, você tem que vir para o Estelar, pessoal. Aqui você não é só resolução de questão, não. É orientações, dicas importantes, é aquilo que mais cai. O Braz falou muito bem aqui. Resolução você encontra em qualquer lugar. Agora, será que a resolução que você está fazendo é direcionada para a sua banca? Será que essa questão que você está fazendo realmente vai cair na sua prova? Estudar de forma errada pode custar a sua vaga. É por isso que os nossos alunos, quando chegam na hora da prova, eles falam assim, caramba, tá igual o que eu vi lá na plataforma. É as mesmas questões, eles ficam espantados porque a nossa plataforma é direcionada. A gente não pega aulas genéricas e coloca ela de outros cursos, coloca lá não, de outros projetos, não. É direcionada para a banca UEMA. E, dando sequência às nossas aulas, eu estou aqui, né, com mais uma aula assim, gente, que aula linda dessa professora. Pessoal, a aula dela é realmente apaixonante. Os alunos, assim, me mandam toda hora comentário. Caramba, é muito envolvente a aula dessa professora. A professora é muito boa. Sabe o que eu tô falando? Da professora Camila. Seja muito bem-vinda a essa nossa missão UEMA. Opa, muito obrigada, Luísa. Cheguei aqui na metade do processo, galera, peguei a resolução da última questão e disse, gente, que loucura, o povo já vem com a mente assim, totalmente atravessada. Aí eu venho para relaxar, porque depois que você entendeu ali a resolução daquelas questões de física, cara, sociologia vai ser tranquilo demais, entendeu? É de verdade. Ainda mais com uma aula incrível, da melhor professora aqui, aí vai ficar Rapaz, fácil demais. Ele tá demais hoje, hein? Galera, sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui sem mais delongas, porque eu separei ali um nicho de questões para vocês, trazendo os assuntos mais cobrados da UEMA. E assim, brincadeiras à particular, assim... Eu admiro muito quem é de naturezas, viu? Porque eu particularmente, gente, olha, eu olho assim aqueles cálculos gigantescos, eu disse, barbaridade, isso não dá pra mim não. Mas vamos cá, vamos pra cá pra sociologia, que é minha praia. Vamos conversar aqui sobre as questões que mais caem na UEMA, algumas são da UEMA, tá? Pra gente entender como é que isso pode aparecer pra vocês, tá? A primeira questão vai trazer uma discussão sobre mercado de trabalho. Camila, por que isso é tão recorrente? Lembrem-se que a UEMA está acompanhando os contextos de transformação do mercado de trabalho brasileiro. E aparece nas questões da UEMA exatamente esse fluxo de transformações, né? A UEMA, ela não vai se eximir de discutir essas transformações, essas reformas que têm acontecido dentro do cenário da produção do trabalho brasileiro. Só que ela vai trazer isso numa abordagem sociológica, combinando ali conteúdos com um contexto social, tá? Então é por isso que é tão recorrente as discussões sobre mercado de trabalho, sobre transformações do mercado de trabalho. E essa questão vai trazer exatamente uma flexibilização, uma noção, né, de labor, de encarar o trabalho que é próprio do sistema capitalista. Sempre, galera, quem já, enfim, assiste aula comigo sabe que a gente sempre começa do comando para o texto, levando em consideração que às vezes tem questões que têm textos muito grandes, então é melhor você saber primeiro o que a questão quer de você. Então vai lá. Segundo o texto, a razão para a dificuldade do trabalhador em reconhecer o seu labor é a... Então, qual que é o motivo, né, que a gente acaba tendo dificuldade aí de reconhecer o valor do nosso trabalho? Isso aí remota lá ao conceito de alienação do Karl Marx, né? Por que é tão difícil ali você reconhecer de fato quanto custa o seu trabalho? Vamos lá para o texto entender o que o texto está trazendo para a gente. O trabalhador pode até saber
que sua fábrica produz aviões ou medicamentos, mas a sua parcela da atividade está totalmente subordinada a uma estrutura abstrata e diluída numa massa de atividades conexas. Então, quando você pega ali, muita gente confunde o conceito de alienação do trabalho com o conceito, com a ideia de que o trabalhador ele não conhece o valor do produto final, mas ele conhece sim, só que ele é tão dividido, aquela produção ela é tão, tão fragmentada, tão dividida, que ele desconhece a importância da sua mão de obra dentro dessa produção. E aí aquele produto passa a ser um produto da empresa, da marca, não mais da mão de obra produtiva. Tanto que mais à frente, olha o que o texto coloca pra gente. Em muitos casos, dividida em diversos continentes e em proprietários não visíveis. Ou seja, você não conhece ali, né, a totalidade de funcionários que trabalham naquela empresa, especialmente aquelas empresas que terceirizam o processo de produção. Ele não se reconhece na materialidade final do seu trabalho. Então ele pode até saber o valor do produto, mas ele não se vê naquela produção. E que ele se afigura como uma obra da empresa, ou subordinada a aparecer ali o que é do sistema, né? Então aquilo que eu falei, o produto acaba sendo ali muito mais um produto da marca e da empresa do que propriamente daquela produção, daquela sistemática. Entendendo isso, a maior dificuldade, né? O que faz com que o trabalhador não reconheça o seu labor, não reconheça o valor do seu próprio trabalho? Letra A, regionalização da economia. Quanto mais regional a economia, mais fácil de reconhecer o valor do trabalho. Essa noção de regionalização da economia a gente encontra lá no conceito de solidariedade mecânica do Émile Durkheim. Não sei se vocês lembram, mas o Émile Durkheim ele vai trazer a divisão social do trabalho. E ele explica que o trabalho ele não tem só a funcionalidade econômica, mas ele também vai garantir uma certa coesão social, uma maneira de manter a sociedade organizada e harmônica. Quanto mais mecânica, maior o reconhecimento do indivíduo dentro de uma função social e mais ele se reconhece também como um produtor, né? Como aquele que detém um trabalho extremamente importante dentro da produção. E ele vai especificar que isso é característico de regiões de produção agrícola, né, de regiões mais rurais, de produção mais rural. E é exatamente essa noção de regionalidade da economia. Quanto maior regional, né, quanto mais entrelaçada ali dentro de uma pequena região, maior a coesão entre esses indivíduos. Seria o oposto do que a questão está pedindo. A questão está pedindo qual é a dificuldade que o trabalhador tem em reconhecer a importância do seu trabalho. E a regionalização da economia, ela promoveria exatamente o oposto. Quanto mais entrelaçado ali dentro da economia local, mais esse trabalhador reconhece a importância da função dele, tá? Letra B, fragmentação da produção. É exatamente isso, né, galera? Enquanto eu estava explicando ali, lendo o texto, é só você pensar naquela linha de produção da fábrica, né? Quanto mais especializada e fragmentada a produção, melhor para essa alienação. A alienação não é só o desconhecimento, é você estar alheio ao processo, é você estar separado do processo, tá? Então, dos fatores que possibilita aí que esse trabalhador não reconheça o valor do seu trabalho é exatamente a alienação do trabalho, a fragmentação desse trabalho, uma especialização dele, tá? Então, a alternativa correta aí, letra B já para começar, mas vamos entender as outras, o porquê que elas não estariam corretas. Aglomeração da indústria, quer dizer que tem um número de indústrias muito grande dentro do território, dentro de um mesmo espaço, ou uma linha produtiva muito densa. Galera, isso não interfere dentro da forma como o trabalhador reconhece o seu trabalho. Isso é um processo que está dentro da indústria, e o fato de ter várias indústrias dentro do mesmo território não vai aí influenciar em como a produção vai acontecer dentro da indústria, tá? E a alienação ela é dentro da indústria, dentro do processo de produção. Flexibilização da jornada. Esse aí é um problema que a gente vai ter no neoliberalismo.
E seja no neoliberalismo, no fordismo, jornada flexibilizada, jornada intensificada, não importa. Se o trabalhador ele é fragmentado da produção, se ele é alienado da produção, a alienação vai acontecer do mesmo jeito. Então pode ser que a jornada seja flexível, seja intensificada. Ainda assim vai ser ali alienado quando a produção é fragmentada. E qualificação da função, bom, quanto mais qualificado, mais reconhece o seu valor, né? É isso que a gente está buscando aqui, a qualificação de vocês. E aí o reconhecimento do valor que vocês têm. Então seria exatamente o oposto do que a questão quer. Questão tranquilinha, a alternativa correta é a letra B. E assim, na hora que você bate o olho, já identifica aquela noção lá de alienação do trabalho, tá? Tô olhando só elogio, galera. Bota as dúvidas aqui, vai botando as dúvidas. Segunda questão, pega aí, do comando para o texto. Ao descrever-se como patrimônio museológico, o objeto abordado no texto associa a sua história às... Então vamos lá, a gente está falando de um patrimônio. Se é um patrimônio, significa que ele passou pelo processo de tombamento, né? Só que esse patrimônio ele é museológico, então ele tem um caráter histórico. E se ele passa pelo processo de tombamento, significa que ele é reconhecido como um bem identitário. Então, quando a gente está falando, né? Peraí, rapidinho, que eu buguei aqui. Quando a gente está falando de patrimônio cultural, esse patrimônio cultural ele tem uma relevância histórico, social, e por isso mesmo ele passa pelo processo de tombamento da importância da sua identidade. E a partir do momento, galera, que o patrimônio ele é tombado, todas as leis de proteção e preservação desse patrimônio, elas começam a entrar em vigor. Leis essas que obrigam o governo a investir na preservação desse patrimônio, leis essas que atenuam, né, os crimes de depredação do patrimônio público. Quando ele é tombado, existe uma atenuação dentro lá do Código Penal. Então, assim, uma vez tombado, existe todo esse processo de reconhecimento. E aqui a gente está falando de um patrimônio museológico, só que o interessante da questão é que ela não descreve qual é esse patrimônio museológico. Ela diz que ele mesmo se apresenta. Então, lá no texto a gente já espera a narrativa do próprio patrimônio falando de si. E aí a gente precisa, né, identificar o porquê, o que está sendo reconhecido ali como, de fato, uma característica identitária que dá relevância para essa cultura, para que ela seja tombada como patrimônio. Vamos lá no texto. Bom, hoje... Eu misturei aqui. Hoje eu sou inanimado. Opa! Ó, a narrativa eu lírico. É o patrimônio que está falando. Hoje ele é inanimado, não vivo. Mas já tive vida pulsante em selvas vegetais. Fui um ser vivo. É bem verdade que do reino vegetal, mas isso não tirou a percepção de vida vivida como um tamborete. Opa, a gente está falando aí de um móvel, né, que era vegetal e que está se apresentando aqui como um elemento histórico. Guardo apreço pelos meus criadores, as mãos que me fizeram, me venderam, e pelas mulheres que me usaram para suas vendas, e de tantas outras maneiras. Essas pessoas, sim, tiveram suas subjetividades, singularidades e pluralidades que estão incorporadas em mim. Olha que massa, galera. O tamboretezinho, né, ele tá colocando aqui que todas as características das pessoas que passaram por ele, que o produziram, estão contidas nele, estão incorporadas nele. Então, a subjetividade, a singularidade, todos os aspectos imateriais da cultura, apesar da gente estar falando de um elemento material. É preciso considerar que na nossa história de móveis de museu,
está para além da mera vinculação aos estilos e à patrimonização que recebemos como um bem material, vinculados ao patrimônio imaterial. Então, ele é um bem material, porque ele corresponde a uma materialidade, mas ele é reconhecido como patrimônio imaterial. Lembre-se que patrimônio imaterial correspondem aos conhecimentos, né, às práticas e às manifestações culturais. E se ele está dizendo que a subjetividade, a singularidade, a pluralidade das pessoas estão contidas nele, das pessoas que passaram pela existência dele, né, estão contidas nele, significa que toda essa densidade do patrimônio material está naquele objeto. A nossa história está ligada aos dons individuais das pessoas e suas práticas sociais. Alguns indivíduos consagram-se por ter determinados requisitos, tais como o conhecimento de modelos clássicos e a destreza do desenho. Existe um reconhecimento aí da capacidade artística de quem produz esses móveis, né, esses monumentos que estão ali dentro do museu. Entendendo que ele está entrelaçando a um objeto material as práticas subjetivas, a cultura, todas as qualidades dos artistas que o produz, vamos lá de volta para o comando da questão. Ao descrever-se como patrimônio museológico, o objeto abordado no texto associa sua história às. Então, qual que é a historicidade daquele patrimônio? Letra A, habilidades artísticas e culturais do sujeito. É exatamente essa. Camila, por quê? Porque lá no final do texto, galera, e o texto te dá uma base muito interessante para você responder essa questão, lá no final do texto ele vai falar da destreza, ele vai falar da habilidade de quem produz os modelos clássicos ou não. Então ele está reconhecendo as habilidades artísticas dos produtores de móveis que são depois tombados como patrimônio material. E ele também traz a questão da subjetividade, da singularidade de todos os sujeitos, né? Ele fala especificamente das mulheres, mas de todos os sujeitos que estão na historicidade da composição daquele patrimônio, que é exatamente o reconhecimento dessas culturas, né? As diversidades das culturas que vão ali alterando os patrimônios materiais. Então, já de cara, letra A. Mas vamos entender por que as outras alternativas não estão corretas. Camila, por que você foca nisso também? Porque às vezes você fica naquele distrator. Sabe aquela alternativa que você fica lá, mãe, ou fica em dúvida entre duas? É muito interessante quando você começa a identificar os elementos negativos ou destoantes dentro das outras alternativas. Isso faz com que você saia daquele mamãe mandou e consiga identificar a alternativa correta, tá? Letra B, vocação religiosa. Em nenhum momento o texto está trazendo as descrições de fé ou de práticas religiosas. Então, imediatamente está colocando uma informação a mais aqui. Aí você vai lá e pensa, mas os tamburetes podem ser utilizados. Epa, foca naquilo que está no texto. Não vai colocar informação a mais aí, que é fruto da tua mente, tá? E é exatamente o que o distrator espera de você. Então, se não tem nada no texto que se refere à religião, esquece essa alternativa. C, natureza antropológica, ok, porque é produzido pelo homem, né? Mas aí ele bota etnográfica dos expositores. A etnografia, ela é um instrumento da investigação antropológica, né? Que é o registro escrito e o registro gráfico ali das práticas culturais. E como é um patrimônio que está narrando, ele não está narrando essas práticas culturais a partir do instrumento etnográfico, tá? Então não existe um reconhecimento de etnografia, apesar de ter a natureza antropológica ali. Letra D, preservações arquitetônicas. Em que momento no texto você viu uma descrição arquitetônica? Em que momento você viu, né, uma descrição de um prédio e tal? Ele tá, na verdade, é um móvel e não um imóvel. E visuais conservadores, ele vai falar das transformações históricas e não de conservação. E competência econômica e financeira dos comerciantes, isso também não está contido no texto, apesar de lá no texto ter os termos venda, né, aparato financeiro, mas não é esse o foco da questão. O foco da questão é o caráter identitário daquele patrimônio cultural que está exatamente nas habilidades artísticas e culturais do sujeito. Camila, você falou que cai muita questão de trabalho e de repente a gente entra aí numa questão de cultura.
Sim, são os dois grandes nichos, tá? Na verdade, são 3 grandes nichos da UEMA. Trabalho e a sua diversidade gigantesca, porque quando a gente fala em trabalho, a gente está falando em forma de produção, a gente está falando em reconhecimento de leis, a gente está falando em modelo rural, modelo industrial, enfim, trabalho e a sua complexidade, cultura, especialmente cultura regional. Lembre-se que a UEMA, vez por outra, traz ali um conhecimento de regionalidade puro, uma imagem, diferencia aí para mim tambor de crioula de tambor de mina, entendeu? Dentro do julgamento dos itens. Então toma cuidado com isso e começa a se apropriar aí da cultura local. Aqui não é exatamente uma cultura local, mas a UEMA traz muito a cultura regional exatamente para valorizar a nossa produção de cultura. E tem a parte de desigualdade social, minorias e movimentos sociais. Então são os 3 grandes eixos. Se tu pegar aí as últimas 10 provas da UEMA, tu vai perceber exatamente isso, tá? Por isso que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Lá vai, isso quando não cai cultura e trabalho na mesma questão. É verdade, Michel. É verdade, né? A valorização de práticas culturais como uma condição de acesso aí ao mercado de trabalho. Tem uma questão interessante. Acabou de me lembrar uma questão de 3 anos atrás que mistura exatamente trabalho e cultura. Vamos para a segunda. A segunda é mais conceitual. E aí vai trazer relações de poder, tá? Camila, relações de poder não está dentro do nicho. Quem te ilude? Porque quando eu falo de trabalho, eu estou falando de relação de poder. Quando eu falo de cultura, eu estou falando de relação de poder. Como assim? Tem sempre uma cultura dominante. Se tem culturas minoritárias, é porque eu tenho cultura dominante. Se tem dominação, tem relação de poder. E se eu falo de minorias sociais, poxa, né? São minorias exatamente porque ali não tem um acesso a uma representatividade e a um poder. Não só por isso, mas é um dos fatores, tá? Então vamos falar aqui de poder e é uma questão conceitual da UEMA. Isso aqui é da UEMA, só que é de algumas provas atrás, tá? Olha lá, de acordo com o texto, o conceito exposto trata é um tipo de dominação do Max Weber que a gente vai ter que identificar a partir das características que o texto dá. Lá vai. Os costumes de uma determinada sociedade e o tipo de poder estabelecido dentro dela determinam um tipo de dominação legítima. Galera, para rapidinho aí na leitura, tá? Quando a gente fala no Max Weber, o Max Weber é aquele autor clássico, tá dividindo ali o pódio entre Durkheim, Karl Marx, e aí dependendo da questão você tem que colocar um no primeiro lugar. O Max Weber, ele faz uma análise tanto do estudo sociológico, que é a ação social, quanto da influência da religião dentro do desenvolvimento do capitalismo, mas ele também foca em Estado. E aí ele vai trazer uma coisa muito legal pra gente, que é poder não é só a imposição, a capacidade de imposição da sua vontade, que era um conceito que era estabelecido ali no século XIX dentro do campo filosófico, tá? Então, poder sempre foi encarado como a imposição da sua vontade, a capacidade de impor. E o Max Weber vai dizer o seguinte: existe o poder imposto, mas também existe o poder legítimo. E o poder legítimo, ele entra no seguinte: a legitimidade é aquela que passa pelo processo de aquiescência. Camila, já vai começar com palavra difícil. Aquiescência é um processo de aceitação coletiva. O que o Max Weber está colocando aqui pra gente? Que algumas relações de poder, quando elas são legítimas, significa que não tem só aquele que impõe a sua vontade, tem aquele que aceita essa imposição e acaba legitimando, acaba, obedecendo essa imposição sem resistência. Então, o poder legítimo, ele é aquele poder que tem a aceitação daqueles dominados, tá? Esse é o primeiro diferencial do Max Weber. Depois que ele entende isso, aí ele vai para o Estado. O que é o Estado? O Estado é aquela instituição que representa o poder legítimo. E se eu estou impondo a minha vontade e o resto da população está aceitando, isso significa que eu tenho uma forma de dominação. Só que ele vai explicar que para cada grupo humano e para cada processo de aquiescência você tem um tipo de dominação, né? E esse tipo de dominação aqui é o que ele vai caracterizar para a gente. Lá vai.
Max Weber conceitua 3 categorias de dominação. Então, existem 3 tipos de dominação legítima aí pra gente. Uma dessas é baseada na obediência dos súditos ao seu senhor, os quais são motivados por uma certa fidelidade pessoal. Galera, quando a gente vai lá para os tipos de dominação do Max Weber, ele vai colocar a dominação tradicional, que é baseada no costume, né? Na obediência, tem essa fidelidade pessoal, mas criada pelo hábito, pelo costume, pela tradição de ter aquele grupo ou aquela pessoa como maior representação de poder. Eu tenho a carismática, no qual o líder, e aí aparece o termo líder mesmo, que é o culto ao líder, próprio dos totalitarismos, né? Que é quando aquele indivíduo que detém poder ou aquele grupo que detém poder, ele é encarado como aquele que detém as características excepcionais. E aí a sociedade olha para essas características e exalta essas características. Ele é muito próximo das ações afetivas, porque os discursos ali, eles são extremamente vinculados ao afeto. E eu tenho o terceiro tipo de dominação, que é a racional legal. Aí é tudo impessoal. As decisões ali são racionais, são pautadas na análise crítica e as pessoas legitimam ideias e não outras pessoas, tá? Então legitimam propostas e não características pessoais. Levando em consideração esses 3 tipos e esse diferencial na análise do poder do Max Weber, vamos julgar o que seria uma dominação por obediência ao Senhor e uma fidelidade, né, de caráter pessoal. Uma dominação irracional não é um tipo de dominação que existe. E tu pensa assim, mas ele analisa aspectos pessoais e tal. Tá, mas ele não configura isso como racional, como irracional. Ele só diz que existe um tipo mais racionalizado de escolha, mas isso não significa que a tradicional e a carismática são irracionais, tá? Uma dominação burocrática. Burocrática é um outro termo para racional legal. E se eu tenho, né, a fidelidade pessoal, ela não é burocrática e ela não é racional legal. A dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação devocional. Não existe a dominação devocional. Ficamos aí entre a tradicional e a carismática. Vamos lá. Entendendo que é uma obediência dos súditos ao Senhor e ela é motivada por fidelidade pessoal, qual seria a aposta de vocês nessa questão? É uma dominação tradicional ou é uma dominação carismática? Coloca aí, deixa eu ver como é que tá a aposta. Carismática, ué. Ó o William colocando aí. Bora, gente, cadê a aposta? A galera tá bem dividida aí. Galera, o termozinho que entrega o gabarito dessa questão é o termo Senhor. Porque na carismática, como tem essa noção de líder, de exaltação exacerbada daquelas características peculiares, os termos realmente são sempre líder, são sempre movedor, né? Então, o Senhor é sempre senhor de uma propriedade, é sempre senhor de uma comunidade. Vamos lá historicamente. Senhor feudal, senhor do engenho. E isso vem de uma composição tradicional dessas sociedades, na qual as pessoas acabam entrando no processo de obediência, muitas vezes pela propriedade de terra, mas acabam ali se acostumando a obedecer aquele senhor. Então, o termo aí que faz o diferencial entre o que seria uma carismática e o que de fato coloca como uma dominação tradicional é um termo histórico. Toda vez que a gente se refere a senhor, é sempre um senhor dentro de uma tradição, por propriedade de terra, por produção de engenho, tá? Então aqui a gente está falando de uma dominação tradicional. Olha como um termozinho
pode fazer com que você erre a questão, porque você tem que se ligar, né, que ele está obedecendo, mas ele está obedecendo aquilo que é tradicionalmente constituído como autoridade. Daí porque o termo Senhor. A fidelidade pessoal, ela está contida nas duas dominações, tá? Então, tanto na carismática quanto na tradicional, você encontra a fidelidade pessoal. O que diferencia realmente aqui é só esse termozinho histórico que se refere às sociedades tradicionalmente constituídas como autoridades detentoras ali daqueles senhores, beleza? Vamos lá. Bora tentar. Qual seria o exemplo de dominação carismática? Os totalitarismos são bons exemplos de dominação carismática, mas tem uma característica que é própria da dominação carismática, que é o populismo. Tá? Como a dominação carismática ela puxa muito pro lado afetivo, ela, segundo o Weber, tá, gente? Ela geralmente aparece na falência da dominação tradicional. Então, imagina, aquela população ela está acostumada com um grupo no poder, ela está acostumada com um líder no poder. E isso é legitimado não pelas características peculiares, mas por um costume, por um hábito, por uma tradição, pelo fato da família, né, obedecer àquele senhor. A ideia do senhor é um conceito histórico. Atentem-se para esses conceitos históricos e aí você tem toda uma obediência dos súditos especificamente direcionadas para esse costume. Quando isso é quebrado, e aí é quebrado devido à crise, é quebrado devido a, sabe, é sempre gerado por crise, mas tem essa ruptura entre o tradicional, né, e o deixar o espaço vago de poder. É nesse contexto que surgem as lideranças carismáticas. E uma coisa que é importante que a gente entenda é que a obediência ali na dominação carismática, ela é quase que como um processo de culto mesmo. Então não é só obediência de súdito, é quase que um culto a aspectos divinos daquele líder, é quase como um culto a aspectos sobrenaturais daquele líder. A obediência ela é tanto externalizada pelos súditos quanto internalizada por esses súditos. Daí porque, para a gente estar falando de uma dominação carismática aqui, teria que aparecer essas excepcionalidades do Senhor, que não é Senhor, Senhor é um conceito histórico. Teria que aparecer essas excepcionalidades de quem detém a autoridade, exatamente para diferenciar ali que não é pelo costume, não é pelo fato de estar ali de acordo com a tradição de um senhor, é sim pelo fato de ter essas características excepcionais. Camila, por que surge no momento de crise? Porque ela se alimenta das afeições. E num momento de crise, a sociedade tende a estar desestabilizada. Daí porque acaba exaltando aspectos pessoais de um líder, tá bom? E aí o exemplo, pedir aqui exemplos, né? Os exemplos históricos citados pelos tradutores do Max Weber são os totalitarismos. Então, o Hitler, ele é um exemplo de dominação carismática. Mas a gente pode não ficar nele. Líderes populistas, né? Mussolini é um exemplo de dominação carismática. Você percebe que é exatamente na crise daqueles territórios, a Alemanha, por exemplo, é pós-Primeira Guerra Mundial, você tem uma crise política, você tem uma crise econômica, existe uma desestabilidade completa dentro da legislação daquele território, e é exatamente nesse momento de crise que aparecem essas figuras, né, esses líderes que são exaltados ali. Então tem que ter essa noção de culto ao líder, tem que ter essa noção de exacerbação das características peculiares, né, desse grande dominador que detém a autoridade. No texto da questão, ela é muito clara, ela está dizendo, existe a obediência dos súditos ao Senhor. Em algum momento existe essa caracterização do Senhor, de que
há características peculiares, de que há algo que é cultuado por esses súditos. A fidelidade pessoal, gente, ela pode vir pelo costume ou pela ideia do culto. Mas para eu diferenciar de fato o que é carismático, tem que ter essa exacerbação das características desse grande líder, tá? Daí porque é uma dominação tradicional. E mais uma vez, cuidado com esses conceitos históricos. Camila, existe no Brasil alguém que se aproximaria ali de uma dominação carismática? Existem alguns historiadores brasileiros que colocam o populismo de Getúlio Vargas ali dentro do processo de dominação carismática, tá? Porque existe todo um apelo, existe essa supervalorização da figura, existe a construção afetiva, né? O discurso afetivo de pai dos pobres, então isso é muito característico da dominação carismática, tá? E alguns historiadores brasileiros identificam no Getúlio Vargas essa condição aí de dominação carismática. Deixa eu ver o restante aqui. Exatamente, essa ideia de meu salvador e tal. A dominação carismática pode desafiar uma ordem tradicional estabelecida. William, ela surge da falência da tradicional. Tá? Camila, por que não da falência da racional legal? Porque se já é racional, jamais vai admitir uma carismática ou uma tradicional, entendeu? A racional, aí é que tá. Por isso que eu foquei aqui na questão do poder. Se existe o processo de aquiescência, a população legitima, aceita esse poder. Se eu estou aceitando o poder de forma racional legal, eu jamais retorno ao modelo tradicional ou pessoal. Daí porque quando a gente discute a conjuntura brasileira, é tão difícil encaixar no Brasil esse conceito de dominação racional legal. Porque, enfim, as motivações para a legitimidade do poder aí dos nossos representantes acaba não sendo exatamente racional, né, impessoal. Muito pelo contrário, as pessoas acabam colocando ali aspectos pessoais dentro da sua escolha. E aí é que tá, é da falência do tradicional. A do racional legal não tem história que descreva um racional legal falindo, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Entendi, a maioria domina... tem que ser um bom... Gente, faz uma experiência, tá? Se vocês tiverem tempo, é claro, não é para parar os estudos de vocês, mas se puder, faz uma experiência. Pega um texto do Hitler, um discurso do Hitler traduzido e lê. A leitura do texto, tu vai perceber que as ideias elas não se relacionam. É como se tivesse uma frase solta aqui, uma outra aqui, uma outra aqui. Você fica olhando assim para aquele texto e fica dizendo, nossa, fala sério, né? Mas quando você pega um vídeo, né, dele discursando, é outra parada. A eloquência, o posicionamento, a forma, que é exatamente o que dá a noção de representação de um grande líder, tá? Então, quando você percebe ali o que é a qualidade do discurso, o tipo de eloquência, que é exatamente essa capacidade retórica, né? Você percebe o quanto é fácil manipular as massas. Tá aí, uma outra característica da dominação carismática. Massas, né? A população que legitima, ela é de uma população de massas, tá bom? Ponto. Eu achei que essa questão não ia demandar tanto tempo, mas vamos lá, vamos continuar. Tudo bem nessa, né, gente? Que bom, tô colocando aqui, entendi, beleza. Quarta questão, do comando pro texto. Se, por um lado, as mudanças das últimas décadas nos modelos produtivos, voltando para os trabalhos, devido ao capitalismo flexível, apontam uma certa autonomia ou autonomia maior do trabalhador no processo de produção, por outro lado, pode-se notar como consequência do capitalismo flexível o quê? Né? O que é essa consequência do capitalismo flexível, que é esse capitalismo que não tem exatamente uma representação sindical, que não tem leis tão fixas, que a jornada do trabalho ela é mais flexível, que existe maior processo de terceirização do trabalho. Então, assim, vamos ver o que é esse capitalismo flexível. Olha lá o texto. O trabalho remunerado, atividade essencial ao engajamento econômico e social do ser humano na sociedade, né? Está em crise. Então, o trabalho remunerado está em crise. E eu lembrei daqueles videozinhos no Instagram da crítica à CLT, né? Que é esse trabalho remunerado.
No capitalismo global contemporâneo, travou. No capitalismo global contemporâneo, trocou lealdade por produtividade imediata e acabou com a época dos relógios de ouro como prêmios por longos tempos de dedicação. Então o cara passava lá 30, 40 anos e recebia lá aquele reconhecimento. Ninguém tem mais emprego a longo prazo garantido na sua atual empresa. As próprias capacidades individuais adquiridas por estudo ou experiência sucateiam a cada 8 ou 10 anos. Então vamos lá, gente. Aquela coisa, isso é muito real, tá? Aquela coisa de você passar 10 anos dentro de uma empresa, obviamente, exceto ali concurso público, tô falando de rede privada, né? Passar 10, 15 anos dentro de uma empresa, isso se tornou assim cada vez mais raro, cada vez mais difícil. Porque a cada ano que passa, as empresas elas exigem novas habilidades, né? Elas exigem novas competências. Então tem uma nova tecnologia, você precisa saber usar. Tem uma nova, invenção aqui, você precisa saber usar. E é exatamente isso que torna a rotatividade dentro dessas empresas muito maior. Por um lado, é interessante. Por quê? Porque o trabalhador tem maior autonomia para dizer em qual campo. E isso é muito entre aspas, tá? Essa autonomia aí é muito entre aspas. Mas existe uma maior autonomia, por exemplo, para terceirização, para produção autônoma. No Brasil cresce muito as MEI, né, os microempreendedores e tal, mas ao mesmo tempo tem uma consequência negativa. E aí a gente precisa entender qual é essa consciência negativa, tá? A consequência negativa do capitalismo flexível é, letra A, terceirização, verdade. Terceirização é gigantesca, né? Especialmente dentro da indústria. Então, ao invés de eu produzir o tênis do cadastro, eu já compro o tênis do cadastro produzido. A precarização do trabalho, graças à flexibilização das leis trabalhistas. A letra A está super de acordo, tá? Com o capitalismo flexível, eu vou para as outras letras, mas a letra A já está certíssima. O que a gente tem no capitalismo flexível é terceirização do trabalho como aspecto negativo, que é o que a questão quer. Precarização desse trabalho, porque quando ele é terceirizado, ele não é acompanhado legalmente. Né? Daí porque existem tantas denúncias de empresas que terceirizam de outros produtores que são denunciados por trabalho análogo à escravidão. Né? Tem empresas aí, inclusive de moda, famosíssimas, que já teve ali uma relação com terceirizado que tinha trabalhadores em condição análoga à escravidão. E é exatamente essa terceirização, né, e essa precarização do trabalho que é acompanhada da flexibilização das leis trabalhistas. Essa flexibilização das leis trabalhistas, gente, ela acontece especialmente dentro de um modelo neoliberal. Camila, por que o neoliberalismo? Porque o neoliberalismo ele é o resgate daquela ideologia do liberalismo de que o Estado não deve intervir na economia, ou sim intervém minimamente. Se eu não vou intervir na economia como Estado, eu tenho que flexibilizar as leis que me obrigam, por exemplo, a atuar dentro do mercado de trabalho. Daí porque, dentro do modelo neoliberal de capitalismo flexível, você também tem a flexibilização das leis trabalhistas, tá? Tem uma outra questão mais à frente que vai falar até exatamente como é que isso acontece aqui no Brasil, mas essa flexibilização é própria do modelo neoliberal. Vamos analisar as outras, apesar de a letra A já estar corretíssima, tá? Já pode estar logo aqui, sem sombra de dúvidas. Letra B, ampliação do nível de estabilidade. A gente para bem aqui. Se o texto está colocando o tempo todo que é flexível, que você não passa mais de 8 anos no trabalho, que, enfim, né, é desestruturado essa fixação do trabalhador ali por muito tempo, então não é ampliação de nível de estabilidade. Na verdade, que existe uma redução do nível de estabilidade. Letra C, fortalecimento do movimento sindical. Bom, se eu tenho flexibilização das leis trabalhistas, uma das coisas que vai ser desmontada é o movimento sindical, tá? E aí existe até algumas discussões sobre de fato qual que é o papel dos sindicatos dentro desse capitalismo flexível, porque o sindicato não pode atuar na terceirização, o sindicato não pode atuar nas MEIs, né? E se eu tenho maior flexibilidade desses campos, então o que o sindicato vai fazer? É uma discussão aí dentro do fortalecimento, que não é um fortalecimento, mas um enfraquecimento do movimento sindical.
B, uma rápida reinserção dos desempregados com a capacidade constante oferecida pelas multinacionais. Galera, por incrível que pareça, por mais que tenha maior autonomia, não existe essa rápida inserção, tá? Então, na verdade, o que você tem dentro do capitalismo é um número muito grande de desempregados. Exatamente por isso que vão procurar outras formas de sustento, né? Dentro da terceirização, dentro do trabalho informal, dentro das MEIs, dentro da uberização, né? Que é já um outro processo, mas está dentro dessa leva de desemprego que conduz os trabalhadores a procurar uma outra forma de subsistência. E letra E, a negociação direta entre trabalhador e empregado, que gera necessariamente o ganho financeiro do trabalhador. Bom, vamos lá. Se eu sou um empregador e você é o empregado e a gente vai negociar, quem é que tem maior poder de barganha, galera? Sem dúvida alguma é o empregador, tá? Então o ganho ele nunca vai para o empregado, para o trabalhador. Então é uma questão aqui que no TRI Enem seria considerado ali um chute absurdo, tá bom? Olha lá a alternativa correta. Alternativa A, como a galera está colocando aqui no chat, bem tranquilo, mas serve aí para a gente resgatar o que é um modelo neoliberal e como ele atua. Ó, disse que tinha uma questão falando do Brasil de forma específica. Quinta questão. As alterações nas leis trabalhistas brasileiras ocorridas nos últimos anos refletem. O que elas refletem? Ó, é uma lei dos últimos anos, é a lei de 2019 ali, né? 2018. Nova lei trabalhista entra em vigor no sábado. Veja as principais mudanças. Eu vou até ampliar aqui um pouquinho para a gente ler, que enfim, a idade está chegando. 4 meses após ser sancionada pelo presidente Michel Temer, entra em vigor no sábado, dia 11, a nova lei trabalhista, que traz mudanças na consolidação das leis de trabalho, né, que é a CLT. As novas regras valerão para todos os contratos vigentes, tanto os antigos quanto novos, né, como novos, segundo o Ministério do Trabalho. As alterações mexem em pontos como férias, que agora podem ser negociadas e divididas em até 4 vezes ao ano. Olha, jornada de trabalho que pode ser mais flexível, porém com uma certa entrega ali, enfim, entrega de determinado tipo de produção, tá? Eu esqueci o termozinho. Remuneração, que também tem o salário mínimo, mas os acréscimos podem ser mais flexíveis, e plano de carreira, especialmente dentro do setor público, tá? Além de implantar e regulamentar novas modalidades de trabalho, como o home office, enfim, foi necessário, especialmente ali dentro da pandemia, e o trabalho intermitente, que é quase uma prestação de serviço, tá? Vamos para julgamento aqui das alternativas. Então, essas leis trabalhistas refletem o quê? Essas mudanças. Letra A, a manutenção do modelo, mas os acréscimos podem ser mais flexíveis, e plano de carreira, especialmente